Como curar adenoides em um mês e salvá-los da cirurgia? Meu nome é Dr. Krabrov e minha missão é ajudar o maior número possível de pessoas na Rússia e em todo o mundo a se tornarem saudáveis. Eu tirei esses métodos dos meus programas de saúde, cuja eficácia, antes de começar, vou compartilhar com vocês a regra de ouro para o sucesso desses métodos. Devemos usar uma abordagem integrada, ou seja, implementar tudo o que eu vou te contar a seguir. E se você implementar tudo o que eu vou te contar a seguir neste vídeo, as adenoides simplesmente não terão chance. Eu garanto isso a você. Existem dois problemas associados às adenoides. O primeiro é a presença de um processo inflamatório neles. O segundo é o aumento deles. A primeira coisa que precisa ser feita para curar as adenoides é determinar a causa da inflamação e a causa do aumento delas. Ela está sempre lá, removendo a causa, o processo inflamatório desaparece, as adenoides começam a diminuir, o problema é resolvido. As causas mais populares. Primeiro são as infecções virais, que vivem e se multiplicam no tecido linfóide da garganta, ou seja, nas adenoides. Os mais populares são Epstein-Barr citomegalovírus e o vírus do herpes do tipo 6. Certamente exclua essas infecções virais. Em segundo lugar, na categoria de causas, estão os processos alérgicos no organismo. E isso não é necessariamente uma alergia a alérgenos inaláveis. Ela pode estar presente ou pode não estar. Qualquer alergia no organismo, ela prejudica o sistema imunológico. E se o sistema imunológico se torna irritado, ele não deixa passar nenhuma infecção viral ou bacteriana. Ou seja, para qualquer vírus que passa, o sistema imunológico inicia um processo inflamatório. Primeiramente, ele é ativado nas adenoides. E se a criança fica doente todo mês, e às vezes até 2 vezes por mês, então as adenoides simplesmente não conseguem parar o processo inflamatório e ele se torna constante lá. Isso se torna um fator adicional que perturba o funcionamento da imunidade local. Portanto, se você nunca fez um exame, exclua a alergia no organismo da criança. A coisa mais simples que você pode fazer é entregar um painel pediátrico de alérgenos, ou seja, verificar no sangue os imunoglobulinas e específicos, os anticorpos específicos para os alérgenos mais comuns em crianças. No terceiro lugar entre as causas, surgiram agentes bacterianos. Quando um processo inflamatório prolongado é iniciado nas adenoides, elas aumentam de tamanho e formam canais especiais, onde os micróbios começam a se multiplicar. O sistema imunológico percebe e reage a eles, mas não consegue lidar com os mesmos. Mas esse aumento na concentração de bactérias, por um lado, mantém o processo inflamatório, porque o sistema imunológico tenta combatê-las através da inflamação. Em segundo lugar, essa situação, por sua vez, perturba o funcionamento da imunidade local. Por isso a criança fica doente frequentemente, por isso há um processo inflamatório constante e um círculo vicioso completo. Se ao examinar vemos sinais de inflamação bacteriana na garganta da criança, levamos em consideração a sensibilidade dessa flora bacteriana. Este é um tópico separado para uma conversa separada, mas o mais importante é que você entenda que se o médico vê sinais de inflamação bacteriana durante a consulta, isso deve ser levado em consideração no escopo do seu tratamento. As outras causas mais raras são refluxos do trato gastrointestinal para as vias respiratórias superiores, especialmente quando a criança está dormindo. Isso é chamado de doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, o conteúdo do estômago volta para o esôfago, isso irrita a garganta, isso pode irritar as adenoides. Para o diagnóstico, é feito um ultrassom do estômago da criança com tubo de água e sifão. Ou seja, você vem em jejum, a criança bebe água e, com base nos resultados do ultrassom, eles veem se esse líquido volta para o esôfago ou não. Se o refluxo é detectado, o paciente é encaminhado para um gastroenterologista. Deficiência de ferro no organismo da criança, função insuficiente da glândula tireoide e hipotireoidismo. Deficiência de vitamina D. Estes são todos fatores que perturbam o funcionamento do sistema imunológico e a criança começa a ficar doente frequentemente. E isso, por sua vez, leva até um processo inflamatório crônico nas amígdalas e ao seu aumento.
Portanto, se verificarmos tudo na criança, olhamos para o nível de ferro no plasma sanguíneo, ferritina. Nós verificamos os hormônios da tireoide, que são T4 livre e hormônio estimulante da tireoide. Nós verificamos o nível de vitamina. Claro, pode haver muitas causas para o processo inflamatório nas adenoides, mas vou indicar as mais populares para você. E sua tarefa é descobrir essa causa e trabalhar nela junto com um médico. Tudo é lógico. Se vírus são detectados, prescrevem-se antivirais específicos ou medicamentos que normalizam o sistema imunológico na maioria dos casos. Um tratamento complexo é prescrito, sobretudo para adenoides. É detectada uma flora bacteriana que suporta o processo inflamatório. Portanto, tratamos essa flora bacteriana. Após a detecção de uma alergia alimentar, o alérgeno é temporariamente removido da dieta através de uma prescrição médica. O sistema imunológico se acalma, começa a funcionar normalmente e a criança se torna saudável. Essas eram razões médicas tradicionais, mas também existem razões psicológicas. Eles podem ser absolutamente diferentes, mas o que é importante aqui? É importante que quaisquer pensamentos nossos provoquem certos sentimentos em nosso corpo. Sentimentos provocam reações no corpo, incluindo reações dos sistemas nervosos central e vegetativo. Um exemplo simples. Lembre-se agora do seu primeiro encontro. Feche os olhos e lembre-se desta situação. E sensações agradáveis surgem no corpo. Essas sensações agradáveis desencadeiam reações saudáveis em nosso organismo. Mas se você se lembrar agora da situação mais assustadora da sua vida, sentirá sensações completamente diferentes no seu corpo. E isso começa a desencadear reações de estresse. Por exemplo, se na situação mais assustadora você queria se esconder, se encolher, então seu corpo, mesmo quando você se lembra dessa situação, começará a desencadear as mesmas reações. Então, pensamentos específicos, um ambiente específico podem desencadear diferentes reações do corpo da criança. A criança pode se encolher e, nesse estado específico e com certas tensões em seu corpo, a circulação sanguínea na área da garganta piora, o sistema imunológico funciona menos eficientemente, o que contribui para o funcionamento inadequado ou insuficiente do sistema imunológico ou, inversamente, para a sua função hiperagressiva. O mais crucial é que isso leva a criança a adoecer mais frequentemente e desenvolver problemas nas adenoides. Portanto, as razões psicológicas, isso é uma questão separada, claro, para discussão, não estamos falando sobre isso hoje, mas ainda assim, elas sempre existem e se você adicionalmente, além de lidar com as causas médicas, se voltar sim para os psicólogos que sabem lidar com isso, sabem fazer o diagnóstico e o mais importante, sabem como remover isso, será simplesmente fantástico. Identificaram as causas, trabalharam nelas, sigamos em frente. O próximo passo é, na verdade, o tratamento dos adenoides. E a primeira coisa sobre a qual já falamos parcialmente é a eliminação das causas. Se descobrimos bactérias, trabalhamos com elas. Se descobrimos vírus, trabalhamos com eles e assim por diante. O que pode ser adicionado aqui? Primeiro, qualquer umidificação da membrana mucosa melhora o funcionamento do sistema imunológico local. A criança fica doente com menos frequência, o que ajuda na recuperação. Portanto, umidificamos o nariz com solução salina ou sprays com água do mar, isotônicos, que correspondem à solução salina em concentração. Fazemos isso de manhã e à noite e, melhor ainda, até 3 vezes ao dia. Por exemplo, antes e depois do jardim de infância ou escola e à noite antes de dormir. O padrão ouro para o tratamento de processos inflamatórios crônicos nas adenoides são os glicocorticoides intranasais, ou seja, hormônios especiais sintetizados para a mucosa nasal que praticamente não entram na corrente sanguínea e não têm ação sistêmica. Embora seja o padrão ouro para o tratamento, infelizmente, na recomendação clínica moderna para o tratamento de adenoides, esses medicamentos não estão incluídos, por isso algumas pessoas os usam, outras não. Mas definitivamente vemos um bom efeito do uso desses medicamentos a longo prazo. São sprays nasais que usamos em quantidade específica de jatos, dependendo da idade, uma quantidade específica de vezes ao dia, por um longo período de tempo, geralmente 1 mês ou mais. Estes são principalmente sprays à base de mometasona ou fluticasona. Geralmente, usamos esses sprays como parte de um tratamento complexo, tratando as causas, prescrevendo os sprays, entre outras medidas.
Também podemos usar medicamentos à base de antissépticos naturais, como o óleo de tea tree, por exemplo. Na maioria dos casos, é vendido como um produto homeopático, ou seja, na verdade, além do óleo de oliva, não há nada nele. Mas, ainda assim, na Rússia, você pode encontrar óleo de tea tree que realmente contém o que está listado, ou seja, sem todos os tipos de letras 6, 12, ou seja, o que eles escrevem na composição da homeopatia. Ou seja, o que é homeopatia? É uma substância que foi diluída em um líquido, depois retirada de lá, e esse líquido lembra a substância. Então, as gotas que realmente contêm óleo de tea tree em sua composição têm um grande efeito. Encontrar esses na Rússia não é muito fácil, mas é possível. Prescrevemos 2 a 3 gotas de óleo de tea tree em cada narina, 2 a 3 vezes ao dia, por 3 a 4 semanas. E realmente, muitas vezes ele salva a situação. Também, às vezes, usamos um medicamento à base de plantas que está incluído nas recomendações internacionais para o tratamento de sinusite, mas na Europa eles não separam sim. Ou seja, os adenoides são classificados como sinusite e existe um medicamento chamado Sinupret, especificamente com ação comprovada no tratamento de sinusite, mas além de tratar o nariz e os seios nasais, ele também tem um efeito positivo nos adenoides. Usamos de acordo com as instruções, é claro, na ausência de contraindicações. De fato, qualquer medicamento que estamos discutindo hoje pode ter contraindicações, então, é claro, é necessário consultar um especialista. Vamos continuar. Terceiro passo. É a criação de condições ideais em suas casas para o funcionamento do sistema imunológico da criança. 2 fatores físicos são importantes aqui. São a umidade e a temperatura. Para que as membranas mucosas estejam úmidas e o sistema imunológico funcione bem, a umidade em sua casa não deve ser idealmente menor que 50% a 60% e a temperatura não deve exceder 24 graus Celsius. Se a temperatura for maior e a umidade menor, e se esses 2 fatores estiverem juntos, as membranas mucosas começam a secar, o sistema imunológico funciona menos eficientemente e a criança começa a ficar doente com frequência. Portanto, umidifique o ar e reduza a temperatura em sua casa. O quarto passo são os métodos de saúde. Agora vou te contar sobre os métodos mais eficazes, especificamente em relação às adenoides da criança. O primeiro são os esportes de inverno. Ou seja, quando a criança pratica esportes, especificamente em condições frias, seu corpo funciona de maneira extremamente eficaz e a função do sistema imunológico melhora. Em primeiro lugar, aqui estão os esportes no gelo, como patinação artística, hóquei, esqui e vários outros tipos de esportes de inverno. A natação ocupa o próximo lugar após os esportes de inverno, então se não houver oportunidade de praticar hóquei, por exemplo, ou patinação artística ou esqui, então, respectivamente, você pode ir para a piscina. Vamos adiante. O próximo método é a imersão. Eu separo especificamente a imersão para a garganta do bebê e a imersão do corpo inteiro. Não vamos nos aprofundar aqui, tudo isso pode ser lido na internet. Mas a imersão tem um efeito muito bom nas adenoides, porque a criança ela não se estressa com o frio, seu sistema imunológico funciona melhor, ela fica doente menos e, consequentemente, o processo inflamatório nas adenoides ele desaparece. A próxima técnica é a massagem em pontos reflexos, que afeta o sistema imunológico, melhora seu funcionamento e, consequentemente, ajuda a reduzir o processo inflamatório na área das adenoides. Por exemplo, a massagem dos 9 pontos de Uman. Você também pode entender isso e gradualmente incorporá-lo à sua prática. Existem técnicas de respiração que otimizam a condição das vias respiratórias superiores que, quando realizadas corretamente, ou seja, exercem uma ação de massagem do ar na mucosa linfática da garganta. Como resultado, a circulação sanguínea melhora, a imunidade funciona de forma mais eficaz, o que ajuda a reduzir o processo inflamatório nas adenoides. O próximo passo é o uso de psicologia, técnicas psicológicas para a saúde da criança. Você certamente notou que existe uma influência materna na saúde da criança, e isso é realmente verdade. Mas isso não é porque a mãe é ruim, pelo contrário, existe uma dependência aqui. Ou seja, quanto mais a mãe se preocupa com a saúde da criança, com o que está acontecendo com ela, maior é essa influência. Por quê? Porque a mãe começa a se preocupar e as crianças copiam todas as nossas reações para se adaptarem ao ambiente, para sobreviverem nele. Quando a mãe leva a criança ao jardim e vê outras crianças e vizinhos com coriza, logo pensa que ficarão doentes novamente e terão problemas com as adenoides mais uma vez.
A mãe começa a ter uma reação de estresse, isso se reflete em sua aparência externa, e as crianças até 7 anos, elas facilmente leem a aparência externa da mãe, sim, o que está acontecendo em seu corpo e copiam essas reações. Eu digo novamente, isso é necessário para que a criança se adapte ao ambiente ao redor? Mas aqui isso desempenha um papel inverso, porque o estresse entra no corpo da criança, a circulação sanguínea na zona das vias respiratórias piora, o sistema imunológico, por outro lado, pode reagir de forma hiperagressiva, porque a mãe estava assustada. O sistema imunológico se torna mais malévolo e, consequentemente, para os vírus e micróbios que atingem a membrana mucosa, inicialmente não há resposta imune, e então ela é acionada, mas um hiperagressivo é ativado. Em outras palavras, a criança fica doente naturalmente. Em meus programas e observações, vejo que o fator psicológico está sempre presente em todos. É definitivo que qualquer mãe precisa eliminar a ansiedade relacionada às doenças da criança e os benefícios secundários imperceptíveis, mas sempre existentes, do fato de que a criança adoece frequentemente, embora a maioria de vocês esteja resistindo agora, questionando quais benefícios, já que não temos nenhum. E o mais importante, a mãe precisa começar a viver sua própria vida, cuidar de si mesma acima de tudo, de sua energia, para ter forças para alcançar a saúde de seu filho. Mas o mais importante, se você quer economizar seu tempo e energia, obter instruções claras sobre o que e como entregar, como examinar corretamente a criança, para entender a causa que está causando problemas com as adenoides. Obter instruções detalhadas sobre métodos de saúde, o que é feito, técnicas específicas, materiais de vídeo mais detalhados. Se você quer trabalhar com fatores psicológicos, eliminar a ansiedade, eliminar benefícios ocultos, restaurar seu estado de recursos, sua energia, venha para o webinar. Ele acontecerá no dia 28 de janeiro, às 16 horas, horário de Moscou. Lá eu vou te contar tudo em detalhes, mas o mais importante é que não será apenas um webinar, mas um curso completo de 2 semanas no qual vou te dar todos os métodos sobre os quais estou falando neste vídeo. Vou te contar como implementar tudo corretamente, para que funcione e para que você possa salvar as adenoides do seu filho. Aqui vai aparecer um link para o webinar, ele também está na descrição abaixo deste vídeo. Se você está assistindo a este vídeo após 28 de janeiro, você tem absolutamente a mesma oportunidade, porque você pode assistir ao webinar gravado no mesmo link aqui e lá na descrição. Também forneceremos a você os mesmos cursos de 2 semanas com todos os métodos. Então venha, ficarei feliz em vê-lo. Cuide-se bem e fique saudável. Seu médico Krabrov.